Olá, alunos! Essa é nossa 9ª aula, mas parte 2, porque nós vamos falar sobre os 10 mandamentos. E já quero que vocês abram lá em Êxodo 20, desde o versículo 1, que diz assim: Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas no 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então, lá na página 40 até a página, então, deixa eu ver aqui, até a página 55. Então, da página 43 a 55, vocês vão ler, tá? Mas hoje nós vamos falar principalmente, de uma forma geral, os 10 mandamentos e depois, nos próximos capítulos, ele vai falar especificamente de cada mandamento, tá? Então, os mandamentos, os 10 mandamentos foram dados para Moisés no Monte Sinai, né? Para que ele fosse, então, o mediador, né, o que proclamava, anunciava as leis ao povo, né, já que o povo não poderia ouvir a voz de Deus, né. Então, isso foi depois que Deus libertou o povo de Israel do Egito, né, da escravidão do Egito, e eles estavam no deserto. Então, o que é lei? Então, lei é o que define a vida de como devemos viver, né? E isso, a lei, os 10 mandamentos foram dados de como nós devemos viver, né, perante o Senhor, nosso Deus, aquele que nós cremos. Então, e não só como conviver com Deus, né, como também conviver com o nosso próximo. E onde estão esses mandamentos na palavra? Então, em Êxodo 20, do versículo 1 ao 17, que foi o que a gente leu, e em Deuteronômio 5, versículo 1 ao 21. Mas nós também podemos ver no Novo Testamento os mandamentos de Deus. E quero que vocês abram lá em Romanos 13, versículo 8 ao 10, tá? Que assim como foram dados os 10 mandamentos para os judeus, também foram
atribuídos aos cristãos no Novo Testamento. E isso Paulo falou no versículo 8: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois esses mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. E também quero que vocês abram em Efésios 6, versículo 1 ao 4. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Os 10 mandamentos, então, eles se resumem, na verdade, em 2 importantes mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos correspondem a amar a Deus acima de todas as coisas, e os outros 6 condiz em amar o nosso próximo como a nós mesmos. E esses 2 mandamentos Jesus fala em Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 40. Então Deus, ele chamou o povo de Israel a um compromisso de amor e fidelidade. E isso ele fez através de um pacto, de uma aliança. O povo de Israel vivia uma velha aliança, baseada na lei. Mas, no Novo Testamento, Jesus nos chama a uma nova aliança. Ele faz uma nova aliança a partir dele. O Senhor, no Novo Testamento, com o povo de Israel, ele libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, né? E a partir daí, ele faz então essa aliança, né, de compromisso com o povo. Tanto ele, né, se comprometendo com o povo, dizendo: vocês são o meu povo, assim como ele, né, pede através de Moisés o comprometimento do povo. Se vocês vão cumprir a minha lei, se vocês estão aceitando viver nessa condição que é para o bem de vocês, não para o mal, que é para viver de uma forma digna diante de mim, então, se vocês aceitam esse compromisso, então nós vamos fazer um pacto, uma aliança. E assim, na nova aliança, Jesus, ele nos libertou dos nossos pecados. E ele, da mesma maneira, ele trouxe o quê? O Sermão do Monte, que nós vamos falar um pouco mais adiante. Ele diz assim: se vocês querem viver no meu reino, vivam o Sermão do Monte. Foi a primeira pregação dele. Foi os primeiros ensinamentos dele. Então, ele exige de nós, se nós queremos servir a ele, se nós queremos ser seus discípulos, seu povo, nós precisamos viver o Sermão do Monte. Mas há um porém que nós vamos falar depois também sobre isso, tá? A obediência, né, que é exigida por Deus, tá? Há uma questão aqui que eu gostaria de comentar, que o cristianismo, tá, diferente de todas as outras religiões, ele exige unicamente de nós obediência ao nosso Deus. Ou seja, ele exige relacionamento com esse Deus. Porque não tem como nós obedecer a alguém se a gente não se relaciona com esse alguém. É impossível você conhecer o que a pessoa exige de nós
né? Sem andar com essa pessoa, sem saber fazer parte daquilo que ele também anseia, se importar pelo que ele se importa, viver de maneira que ele exige, tá? Então, depois de nos tornar livres, né, porque nós estávamos escravos do pecado, então nós temos a revelação do plano de redenção. Na antiga aliança, isso seria então, né, uma representação do que o Senhor Deus fez com o povo de Israel, libertando eles do Egito. E na nova aliança, então, há a revelação, né, de uma nova aliança que é feita com Cristo, né, para a remissão dos nossos pecados, ou seja, o perdão. E através da obediência aos mandamentos do Senhor, nós mostramos, de certa forma, que nós o amamos. Então, quando nós amamos a Deus ou quando nós amamos o nosso próximo, automaticamente nós estamos cumprindo com todas as outras leis, com todos os requisitos que o Senhor exige de nós. E o governo de Deus, ele não é diferente do governo que muitas vezes que nós vivemos hoje, porque é regido por leis. E Deus, ele deu leis para nós da mesma forma, por quê? Porque é um governo, é um reino, né, monárquico, governado por Jesus Cristo, tá? Então, mas essas leis, elas nos trazem benefícios, né, para nós. E então, na nova aliança, né, como eu falei antes, a partir de Jesus, nós somos beneficiados com a salvação, ou seja, a vida eterna. Mas a gente não recebe a salvação por mérito nosso, mas sim pela fé em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus e que Ele ressuscitou dos mortos. A salvação, ela é nos dada de graça. Agora, o cumprimento das leis é porque, como seguidores de Jesus, nós seguimos o exemplo dele. Assim como ele obedeceu, a sua obediência era porque a sua motivação estava porque ele amava Deus, ele amava o seu Pai. E essa deve ser a nossa motivação em relação a Deus. Nós precisamos amar a Deus. E nós amamos a Deus obedecendo a Ele. Assim como a gente expressa ao nosso pai, à nossa mãe, que nós os amamos é pela nossa obediência, é quando nós honramos eles. Então, e a questão das obras, que muitas pessoas acabam questionando o que Tiago falou, né? No capítulo 2, do versículo 14 ao 17, que ele fala, né, que a fé sem obras é morta, mas é porque a fé verdadeira, automaticamente, ela produz obras genuínas, ela produz frutos bons, mas a questão de seguir as leis é uma questão que nós não fazemos isso sozinhos. Nós dependemos de alguém, e esse alguém é o Espírito Santo, que é a pessoa que nos conduz, que nos permeia. Mas para isso a gente precisa nascer de novo, e nascer do Espírito. Então, lá em Gálatas, inclusive, teve alguns que começaram a ensinar ao povo que eles precisavam seguir leis cerimoniais, como as leis da alimentação, né, as leis que eles teriam que se circuncidar novamente, como os judeus. Eles teriam que fazer sacrifícios, holocaustos, como era feito no Velho Testamento. E Paulo exorta eles dizendo que esses ensinamentos, então, não correspondia mais, não era mais necessário. Por quê? Porque o que o Senhor estava exigindo é que nós obedecêssemos os 10 mandamentos
que foram aprofundados, tiveram um ensino mais profundo através de Jesus Cristo no Sermão do Monte, tá? Que nós encontramos, inclusive, lá em Mateus 5, a partir do versículo 17, tá? E esses 10 mandamentos, eles não só nos mostram como nós devemos viver na prática, para conviver com Deus ou conviver com as pessoas, como também as leis, eles revelam quem Deus é. São leis morais, ou seja, reflete o caráter de Deus. E automaticamente, quando nós obedecemos a essas leis, nós estamos expressando quem Deus é para a humanidade. Como filhos de Deus, nós manifestamos o caráter dele. E lá em Mateus 5, versículo 21, Jesus ele está trazendo o verdadeiro significado de não matarás. Não apenas considerando o ato de matar, mas apenas só o fato de você ficar com raiva daquela pessoa, no seu consciente você está matando ela. Então, lá diz assim: eu, porém, lhes digo que todo aquele que se ira contra o seu irmão está sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Versículo 22. Portanto, qualquer um que se irar contra o seu irmão está sujeito ao juízo de Deus. Porém, e como eu falei antes, o cumprimento das leis, ele só é possível através do Espírito Santo, tá? Ele é que nos capacita a cumprir com a lei de Deus, porque ele é o próprio Deus, né? Então, o Espírito Santo, quando nós nascemos dele novamente, né? Nós renascemos, nós passamos a viver uma nova vida permeada por ele, né? Então, porém, isso não significa que não vamos ter lutas contra a nossa carne, porque a nossa carne, ela continua sendo escrava do pecado, porém o nosso espírito, né, o nosso coração, o nosso interior, ele é e precisa ser preenchido pelo Espírito Santo. Ele habita em nós, ele passa a ser parte de nós e ele que vai conduzir nós, vai nos ensinar a obedecer a voz de Deus, seja através da sua palavra, ou seja através da comunhão com ele, né? Que o Espírito Santo nos liga a ele. Então, automaticamente ele vai nos conduzindo e vai nos ajudando a viver, a dar cada passo de obediência a ele, né? Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente, que sim, vai haver momentos que nós vamos desobedecer a Deus, que nós vamos pecar contra Deus, que é um dos o que é pecado, né? Porque existem várias definições do que seria o pecado, é a transgressão da lei. Então, não significa que agora nascemos de novo, que nós temos o batismo do Espírito Santo, que nós não vamos transgredir a lei, porque vamos. É fato, nós somos maus e perversos, há uma natureza ainda pecaminosa em nós. Enquanto a gente tiver esse corpo carnal, nós vamos ter que sim lutar contra a nossa carne e nos arrepender continuamente para que a gente possa então prosseguir no Senhor, obedecendo a Ele, tá? O Espírito Santo, então, por meio da graça de Deus que Ele nos concede, nós podemos então obedecer a sua voz, né? Nós podemos conviver de forma harmoniosa com Deus, com nosso Pai, nosso Criador, e com o próximo, e até mesmo com nós mesmos, né? Porque as leis, como eu falei, ela traz benefícios para nós e também para o nosso próximo, para quem convive com nós, né? E
na nossa comunhão com Deus. Então aprendemos a obedecer os mandamentos quando compreendemos que é um presente de Deus para nós, que foi nos dado para o nosso bem, né? Foi porque Ele nos ama, né? E como Ele deseja e anseia para que a gente ande com Ele, tenha um relacionamento com Ele, como Ele anseia em ter um reino de sacerdotes, né? De reis e sacerdotes, como Ele anseia em habitar no nosso meio, nós sendo santificados pelo Espírito Santo e automaticamente cumprindo a lei de Deus, isso será possível, que é o plano dele, que é habitar no nosso meio, habitar aqui na terra, né, para ter um reino que seja composto por pessoas que amam a Deus, né, que amam o próximo, né? Então, que os nossos corações sejam tomados por esse amor e por esse zelo em realmente obedecer a sua voz, obedecer a lei que Ele nos deu com amor, né? Não foi para que trouxesse mais condenação sobre nós, né? Não, mas foi para que a gente pudesse realmente ser livres. E quanto mais o Espírito Santo conduzir a nossa vida, mais Ele tiver o controle de nossa vida, mais a gente será livre no Espírito. Então, para que assim possamos viver de maneira que agrada a Deus, de maneira que realmente reflete a vontade dele para todos nós. Pai, nós te agradecemos por esta aula e eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha preencher o nosso coração de zelo, de temor no Senhor. Venha quebrantar o nosso coração e venha desconstruir todo o pensamento, Senhor, que nós tivemos até aqui em relação à lei de Deus, seja a religiosidade de querer cumprir com o seu próprio, pelo seu próprio esforço a lei de Deus, e também a nossa ignorância ou até mesmo a nossa falta de zelo, Senhor, pela Tua Palavra, e achar que porque nós vivemos uma nova aliança, nós não precisamos mais cumprir com leis, mas pelo contrário, Senhor, nos constrói, Senhor, em nosso coração um entendimento a respeito da Tua lei, a respeito da importância de Te obedecer, de ouvir Tua voz, Senhor, de realmente depender do Espírito Santo para viver uma vida digna diante do Senhor. Então nos conceda sabedoria e entendimento, para que quando andarmos contigo, Senhor, nós possamos ter ouvidos atentos à sua voz, um coração disposto a obedecer, sendo reverente, Senhor, sendo um coração quebrantado, um coração contrito diante de Ti, que mesmo quando transgride com alguma lei, se arrepende rapidamente, se arrepende facilmente, Senhor. Que o nosso coração ele seja totalmente dedicado a Você, todo o nosso interior seja dedicado ao Senhor, para que seja preenchido pelo Espírito Santo. E que aquele que não nasceu de novo, Senhor, possa nascer e ser preenchido pelo Espírito Santo. Agora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Até a próxima aula, alunos. Tchau, tchau.